e estamos aqui para uma entrevista com o pastor Elias. Elias Silva dos Santos. Ele é pastor, formado em teologia, filosofia, história e psicopedagogia, natural de Salvador, Bahia, mas já mora em Santa Inês há mais de 20 anos. Responsável pela Igreja Batista Betel, aqui na rua Góes Comum, número 200, e está comemorando 109 anos neste final de semana. Porém, não haverá festividade por estar seguindo as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos que competem a prevenção do avanço da pandemia que assola o país e o mundo neste momento. Seja muito bem-vindo, pastor, e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Conte-nos um pouco sobre a sua história, de como veio parar em Santa Inês, Bahia. Boa tarde, Beatriz. É um imenso prazer poder estar aqui nessa tarde com você e poder falar um pouco a respeito da Igreja Batista Betel, que há 109 anos se estabelece aqui na cidade de Santa Inês. E a minha vinda para Santa Inês foi justamente para fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. E ao chegar nessa cidade, me deparei com uma cidade muito hospitaleira, fraterna, e pessoas amigáveis, respeitosas. E foi um casamento, vamos dizer assim. Santa Inês nos traz esse momento de paz, né? Diferente das metrópoles, das grandes cidades, onde acontecem muitas brigas, violências, assaltos, furtos. Aqui é diferente. E além do mais, foi aqui também que eu conheci a minha esposa, eu casei, aqui eu estabeleci também uma casa, uma moradia, e tivemos uma filha, e ficou praticamente impossível eu me distanciar de Santa Inês. Paixão à primeira vista. O que te faz permanecer aqui e se estabelecer na Igreja Batista Betel? O que me faz permanecer aqui é justamente é uma cidade promissora, né? O que me faz permanecer aqui é justamente essa hospitalidade que eu sinto na cidade de Santa Inês, o carinho imenso por todos. E também estar na Igreja Batista Betel foi para mim um dos maiores presentes de Deus. Uma igreja bastante conhecida na cidade, que na Bíblia nos fala a respeito dessa questão de estar hoje em Santa Inês e na Igreja Batista Betel, em Mateus capítulo 9, versículo 38, diz assim: disse-lhe João, em Mateus capítulo 9, versículo 38, estou aqui em Marcos, onde diz assim a palavra de Deus: pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua seara. Ou seja, estar aqui na cidade de Santa Inês, o meu propósito inicial é estar pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, porque essa foi a minha vocação inicial ao vir para aqui. E até hoje, há mais de 20 anos, isso não foi tirado do meu coração. E pretendo continuar fazendo isso. Apesar que a minha família também, minha esposa, minha filha também é dessa cidade. E eu tenho um apego, um amor imenso por Santa Inês. Fale-me sobre a origem da Igreja Batista Betel. A Igreja Batista Betel, ela foi construída por estrangeiros, por americanos, que com o propósito de vir pregar o Evangelho por todo o mundo, conheceu Santa Inês. Antes não era uma cidade, era apenas uma fazenda, um sítio, mas eles tiveram uma visão promissora que aqui com certeza iria crescer, se expandir e se tornaria o que hoje nós estamos vendo, uma cidade maravilhosa, muito bonita, muito cuidada e amorosa com todos que chegam a essa cidade. Por isso que eles construíram a igreja. Isso é um pouco da história da Igreja Batista Betel aqui em Santa Inês, que nós temos. Eles construíram a igreja, que é um patrimônio, vamos dizer
dizer assim, né? Muito bonito aqui na cidade de Santa Inês, tem uma forma bastante amorosa de pregar o Evangelho, é um exemplo para todas as pessoas que conhecem a Igreja Batista Betel, e durante todos esses anos nunca deixou de propagar, de estar pregando o Evangelho, ensinando as boas novas e demonstrando todo o seu cuidado e carinho às pessoas que ali frequentam a Igreja Batista Betel. O que representa ser pastor de uma igreja centenária? Representa para mim, além da vocação, além de ser aquilo que eu mais almejava na minha vida, representa para mim a realização de um sonho. Por ser a Igreja Batista Betel, uma igreja tradicional, e por ser centenária, representa mais ainda que um sonho. É uma honra poder fazer parte desta igreja, pelo respeito, pelo temor, pelo cuidado, pela a maneira que ela prega o Evangelho, com sinceridade, respeitando a palavra de Deus, procurando dia após dia ser um exemplo perante a sociedade, tendo todos os cuidados para não trazer nenhum escândalo, nem nada que venha desabonar as pessoas, nem a população. Para mim é um motivo de muita felicidade. Eu não tenho palavras para expressar o quanto a Igreja Batista Betel, na pessoa dos irmãos, das irmãs, de todos presentes, tem me trazido bastante alegria, felicidade, continuamente aqui nessa cidade. Como você se vê em meio a tantos escândalos envolvendo líderes religiosos? No livro de Mateus também, no capítulo 8, capítulo 18, no versículo 7, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Existem alguns ditados populares e provérbios que falam que tudo que cresce demais, com o tempo termina caindo, não é? E é óbvio que hoje muitas pessoas têm interesse em estar numa igreja, ser pastor, estar pregando o Evangelho, mas o interesse, na maioria das vezes, tem muito a ver com status e bens materiais. Não é uma ação vocacional, não é você escolhido e separado para essa excelente obra que é servir a Deus de coração. Quando eu falo em servir a Deus, eu falo em servir em todos os sentidos, uma entrega plena, total. E isso diz da seguinte maneira: não importa se a igreja a qual o pastor faz parte é uma igreja rica ou uma igreja pobre, quando ele verdadeiramente é escolhido por Deus, isso é apenas um detalhe. Isso não é nenhuma razão principal. Isso não vai fazer com que ele permaneça na igreja por ser rica e nem tampouco que ele saia da igreja por ser pobre. Pelo contrário, ele vai estar se dedicando totalmente à obra de Deus, de todo o coração, com todo o amor, com toda a sinceridade, obedecendo a palavra do Senhor. E hoje o que nós estamos vendo constantemente, Beatriz, são pessoas que parecem não ter o chamado, a vocação para aquilo, né? Para estar exercendo essa função. E com isso, com o caminhar, né? Com o prosseguir dos trabalhos, a pessoa termina se desviando, termina saindo do caminho que é direcionado através do Espírito Santo. E por isso não existe, como diz certo ditado, né? A pessoa pode enganar as pessoas durante um tempo, mas não vai enganar o tempo todo, não é verdade? E com isso, com o tempo, aquele que não tem realmente a vocação para servir ao Senhor, não vai permanecer nesse ofício, que é um excelente trabalho para aqueles que realmente são chamados por Deus. E por isso acontecem esses escândalos. Mas acredite profundamente
que a maioria das pessoas que pregam o Evangelho, que falam do amor de Deus, são pessoas realmente com todo o empenho, respeito e ungidas pelo Senhor dos Exércitos. O que é uma igreja e o que ela pode oferecer à comunidade, onde a mesma atua e habita? Uma igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Isso também é uma resposta a outra pergunta, né? Sem fins lucrativos, composta de pessoas regeneradas, transformadas, que aceitaram ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o papel dela em relação ao que pode ser oferecido à comunidade: a igreja ela presta um serviço de ação social para as pessoas que frequentam a igreja, ou quando ela tem condições também, está envolvida nas questões relacionadas ao povo, prestando também um atendimento espiritual. Tem a clínica pastoral também, que a igreja apresenta também para as pessoas, uma preocupação com a educação, com os bons exemplos, uma preocupação também com a família. A igreja, na verdade, é uma família, é um casamento, né? Como a palavra do Senhor nos fala no livro de Efésios, que o Senhor Jesus Cristo ele é o noivo e a igreja é a noiva do Senhor. Não é isso? Então, é uma relação de família. Na igreja nós ensinamos doutrinas que são clássicos, né? Seculares. Vamos dizer assim, seculares não, quero dizer que permanece durante todo o tempo, desde a criação do mundo, desde o primeiro casamento, que foi o casamento de Adão e Eva, realizado por Deus. Nossa preocupação é fazer com que as famílias vivam bem, é fazer com que os filhos respeitem os pais, respeitem a sociedade, respeitem os professores nas escolas, é fazer com que o marido ame a sua esposa a tal ponto que, se possível for, dê a vida por ela. É fazer com que a esposa também respeite ao marido, ame o seu esposo, cuide da sua família. Nós temos essa preocupação em estar ensinando aquilo que a palavra de Deus nos ensina diariamente, constantemente, e não deixando com que isso se perca durante o tempo e o século que nós estamos vivenciando. Dura-se o tempo, passa-se o tempo, mas a palavra de Deus permanecerá sempre sendo a mesma em todos os corações. Qual visão, propósito e missão da Igreja Batista Betel aqui? A Igreja Batista Betel, durante todo o seu tempo, toda a sua história, né, centenária, a visão dela é do reino de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o reino de Deus começa em nossos corações. E com isso, nós pregamos justamente isso. O meu comportamento perante a sua pessoa, Beatriz, perante a sociedade de Santo Inês, tem que ser o comportamento de um verdadeiro cristão. Não pelo fato de eu ser um pastor, mas eu tenho que ser referência, eu tenho que ser um exemplo. E a Igreja Batista Betel tem essa visão do reino de Deus. Como eu irei entrar no reino, viver no reino, e o que eu tenho a passar às pessoas sobre o reino de Deus? É assim que elas têm que viver. Está entendendo? Esta é a visão. O propósito é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Esse é o propósito que nós temos em nossos corações. Aquelas pessoas que permitem e aceitam, nós pregamos o Evangelho, falamos do quanto é maravilhoso servir a Cristo, seguir a Cristo, estar diariamente sendo um obreiro da sua seara. Isso para a gente é um exemplo do Senhor Jesus Cristo, passado de geração a geração, e para nós tem sido uma ação que nos traz alegria e nenhum pesar. A outra questão é a nossa missão. A nossa missão, como cristãos da Igreja Batista Betel, é ganhar você para o reino de Deus.
É ganhar você, ganhar sua família, ganhar cada pessoa da cidade de Santa Inês, né? Cada cidadão, cada pessoa de bem que um dia deseja morar no céu, né? Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fale-nos um pouco mais sobre os fundamentos doutrinários da Igreja Batista Betel no contexto bíblico. A Igreja Batista Betel, ela tem uma visão doutrinária, e isso nós estudamos constantemente, diariamente, ensinamos também as pessoas em nossos cultos, em nossas reuniões. E o fundamento inicial é o amor. Falar sobre amor no momento que estamos vivendo neste mundo, onde existem muitas guerras, brigas, agressões, e com um ponto de vista negativo, nós temos que demonstrar para as pessoas que o mal jamais irá sufocar ou destruir o bem. E o exemplo disso é do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo fazendo bem à humanidade e as pessoas não reconhecendo e levando à morte, o que ele fez permanece até hoje e permanecerá para sempre. Porque ainda que existam várias maneiras de as pessoas tentarem se defender, se vingarem, a forma mais correta de nós vivermos nesse mundo e sermos felizes é amando o próximo. Não apenas amando a nossa família, pois existem pessoas que nem os familiares amam, de verdade. Mas o amor, ele é a maior arma que pode transformar a humanidade. E isso é o que nós pregamos e ensinamos. E lá no livro, na epístola de 1 João, a palavra de Deus nos fala, deixa eu ver aqui para nós termos um conhecimento mais claro. Na epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: e nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ou seja, não existe eu ser cristão e não amar o meu próximo. Não existe eu ser cristão e não amar os meus inimigos. Olha que eu sou humano, nós somos humanos, e às vezes o que nos dá vontade de fazer contra alguma pessoa que comete um erro conosco é de nos vingarmos, de fazer algo que faça com que essa pessoa pague pelo erro que ela cometeu. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, em Mateus capítulo 5, versículo 48, 46 a seguir. Nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, né? E o amor é fundamental para todas as pessoas. Outra questão, primeiro é o amor, depois é a paz e a justiça. E falando sobre paz e justiça, eu quero trazer um versículo aqui do livro de Hebreus, que nos fala muito claro a respeito dessa questão, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, e diz assim: este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Quando nós falamos sobre paz e justiça, amor, paz e justiça, é necessário entendermos que nós não somos o tipo de pessoa que pensamos que
as coisas têm que ser resolvidas sem nenhum critério e nem, ainda que as pessoas não respeitem os lados, as formas e maneiras de vivência do outro, nós temos que simplesmente tolerar esse tipo de coisa. Não. A Bíblia nos ensina que não existe paz sem justiça. As pessoas de hoje, um exemplo, hoje, vamos dizer assim, está tendo mais respeito às mulheres? Talvez sim, mas isso é uma imposição da lei Maria da Penha. Não é verdade? Houve-se um tempo em que a humanidade, a sociedade deveriam amar as mulheres e não maltratá-la, não agredi-la, na verdade, não cometer certo tipo de feminicídio, não é isso? Mas não foi possível isso acontecer. Então, para isso, criou-se a Lei Maria da Penha. Então, as pessoas hoje, elas são obrigadas a respeitar as mulheres. Elas são obrigadas a não agredirem as mulheres. Elas são obrigadas a seguir o que a lei nos manda. Então, é uma tentativa de se promover o amor e a paz, mas sem tirar de nenhuma delas, não é, a questão da responsabilidade dada pela justiça. E é justamente isso que nós ensinamos. Nós amamos, mas nós também estamos protegidos pela justiça. Nós propagamos e somos promotores da paz, mas não significa que pelo fato de eu ser cristão e pastor, as pessoas têm que me maltratar, as pessoas podem fazer o que bem quiser comigo. Não. Existe uma lei que me ampara, e assim também é a lei de Deus, pois não há nada na face da terra que eu possa fazer de mal ou de ruim que um dia eu não pague por isso, né? Então, nós pregamos o amor, pregamos a paz, mas ensinamos que a justiça também existe e ela tem que ser respeitada. Há quanto tempo está à frente da Igreja Batista Betel? Pensa em sair para outra igreja e o que pensa sobre o futuro? Estou na Igreja Batista Betel, eu estou há 9 anos. E para mim é muito gratificante fazer parte dessa família, dessa igreja que hoje é difícil eu pensar em me afastar. Porque as pessoas da Igreja Batista Betel, os irmãos, todos, entre as senhoras, senhores e as crianças, me veem com muito amor e respeito. E já criamos um vínculo, já criamos uma aliança e um compromisso tão fraterno que não existe nenhuma outra coisa que possa me fazer afastar-me da Igreja Batista Betel, a não ser que seja a vontade de Deus, né? Como a própria Bíblia fala no livro de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito, né? Então, quando nós somos pessoas guiadas pelo Espírito Santo, nós podemos ser levados para vários lugares para pregar o Evangelho, mas até o momento não me vem no pensamento a ideia de sair da Igreja Batista Betel. Porque sair da Igreja Batista Betel significa para mim abandonar também a cidade que eu aprendi a amar. E isso para mim seria algo muito doloroso, na verdade, e é até comovente
falar sobre essa questão. Nestes 109 anos da Igreja Batista Betel, qual a sua palavra de esperança para os membros e toda a comunidade sentinense? 109 anos não são 10 dias, não são 100 dias. Às vezes nos falta palavras para falar sobre essa questão. Mas eu entendo que durante todo esse tempo em que me vejo nessa igreja, e durante esses anos, sempre que acontece chegar essas datas, nós fazíamos festas, convidávamos várias pessoas, e várias pessoas de muitas igrejas da cidade se faziam presente ali. E agora, por causa da pandemia, nós estamos impossibilitados de realizar essa festividade. Mas a Igreja Batista Betel, ela permanece com as portas abertas, atendendo aos membros com todo amor e carinho, recebendo as pessoas que ali adentram para participar dos cultos, também com afeto, com atenção, dando-lhe a hospitalidade que merece. Nós temos um compromisso muito sério em estar propagando, anunciando o Evangelho e demonstrando todo o afeto e amor dos nossos corações, para que a sociedade, para que os membros e a sociedade desta cidade entendam o que diz no livro de João, no capítulo 14, versículo 6. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existem várias igrejas, Beatriz, que não falando mal, mas trazendo os pontos positivos e pontos negativos. Existem várias igrejas que com o tempo parece que perderam a essência da palavra de Deus e querem levar as pessoas a conquistar muitas coisas, porém não ensinam essas pessoas a conquistarem aquilo que é o desejo de Deus para a humanidade. Muitas pessoas entendem que Deus ele pode abençoá-la de todas as formas, financeiramente, pode curar qualquer enfermidade, pode fazer milagre, transformação, mas qual foi o propósito inicial do Senhor Jesus Cristo para conosco e de Deus? Nós sabemos muito bem que a vontade de Deus é salvar. Deus criou o homem, colocou nesta terra, mas a vontade de Deus é que o homem retorne para os braços dele, retorne para o reino dele, retorne para o seu paraíso. Não só o homem, quanto a mulher, toda a humanidade, né? Então, mas as pessoas estão esquecidas. Elas às vezes vão à igreja para buscar alguma coisa. Elas vão ali buscar uma bênção financeira, buscar uma bênção na saúde, buscar uma melhora no casamento, ou um casamento, seja lá o que for. Mas elas se esquecem que tudo isso Deus deixou neste mundo, não é verdade? E como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1, né, é dom de Deus que o homem viva bem e desfrute do melhor dessa terra. Desfrutar do melhor dessa terra, desfrutar de tudo que a terra possa nos dar, de todas as coisas materiais, de todos os frutos, do melhor, de uma vida abençoada, de uma família abençoada. Mas o ser humano, com o tempo, se afasta de Deus.
E quando volta a procurá-lo, é em busca dos seus interesses e não em busca do que Deus realmente está nos ofertando diariamente, que é a salvação, que é a vida eterna. Se você frequentar ou frequenta alguma igreja, você perceberá que as pessoas elas estão sempre buscando aquilo que possa lhe satisfazer, mas elas se esquecem que Deus é Pai. Deus criou, mas Ele é um Pai presente. E é muito triste quando um pai não tem o respeito do seu filho, não tem o carinho do seu filho, como também está escrito em Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o serve ao seu senhor. Se eu sou pai, cadê o respeito à minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Não é? E o que está faltando é justamente isso. As pessoas vão à igreja para buscar aquilo que ela deseja, mas elas deveriam simplesmente ir à igreja ou buscar a Deus para agradecer pelo simples fato de estarem vivas, de estarem com saúde, de estarem respirando. Entendeu? Então esse é o propósito que nós ensinamos e essa é a esperança que nós temos e passamos para as pessoas. O que você deseja de Deus? É uma casa, é um carro, é um emprego, é dinheiro, são bênçãos materiais, tudo isso você pode conseguir através do seu esforço e do seu trabalho. Não é verdade? Quantas são as pessoas que nem sequer entram numa igreja, mas elas são pessoas abençoadas financeiramente? Mas o que é que Deus e o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer? Foi a vida eterna, de graça, é um presente. E quando é que as pessoas irão entender, compreender e receber esse presente? Se as pessoas que estão nos assistindo agora, se chegasse alguém para ela e desse na mão, um exemplo, R$1.000, será que ela aceitaria de graça? É óbvio, não é? Aqui tem R$1.000, tem 10 mil, tem R$100 para você, você aceita? A pessoa é óbvio que aceitaria, mas existe algo que é muito valioso. E assim, Beatriz, quero dizer o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo ele foi o maior presente dado à humanidade, só que muitas pessoas hoje o desprezam. E assim finalizamos a nossa entrevista com o pastor Elias, da Igreja Batista Betel. Parabenizamos aqui a igreja, que Deus os abençoe. Muito obrigada, Santenês. Tchau, tchau. Aqui eu quero agradecer a Beatriz, agradecer as pessoas que estão aqui nos ajudando, a Tiago, a Abraão, as pessoas também da prefeitura, a Keila, a Euben, que estão sempre apoiando a minha, o Conselho de Pastor de Santenês. E os nossos parabéns, nossa alegria, satisfação para todos os membros da Igreja Batista Betel e ao povo da cidade de Santenês. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.